Amados irmãos e irmãs, neste momento crucial da história cósmica, testemunhamos não apenas a partida das últimas vibrações da terceira dimensão do nosso amado planeta Terra, mas também a revelação das últimas cortinas que obscureciam a consciência de cada ser encarnado. Estamos presenciando o desfecho de uma era de transição e o declínio do domínio das sombras. Não se trata apenas do nosso sistema solar, mas sim de uma expansão de consciência que reverbera por toda a galáxia, permitindo-nos compreender aspectos que outrora nos eram inacessíveis. A terceira dimensão tem sido objeto de muitas reflexões. Fala-se que tudo é ilusão, uma holografia que permeia nossa existência. Contudo, dentro de cada experiência e em cada mente, há sempre um fragmento da verdade. Na terceira dimensão, não há verdades absolutas, apenas percepções relativas. Mesmo assim, as almas encarnadas na Terra mergulharam na ilusão como se fosse a própria realidade, pois era necessário vivenciar profundamente cada experiência para que a alma, ao deixar o corpo físico, carregasse consigo as impressões deixadas no corpo etérico. O corpo etérico é o receptáculo das memórias, dos registros e das experiências que moldam o novo corpo físico em cada jornada de reencarnação. É como uma matriz que imprime suas cópias, influenciando as tendências e os desafios que a alma enfrentará em sua nova jornada terrena. Encarnados e desencarnados sempre estiveram conectados pela mesma teia de consciência, com a única diferença sendo a natureza física da terceira dimensão em contraste com a natureza etérica da quarta dimensão. No entanto, as frequências vibracionais sempre mantiveram essa ligação, explicando tanto o auxílio providenciado por entidades desencarnadas mais elevadas, quanto as obsessões provenientes do umbral grosso. Graças à divina providência, os olhos físicos estão limitados para ver as entidades do umbral, exceto em casos raros, e apenas por aqueles dotados de mediunidade ou clarividência. Aqueles que compreendem as leis divinas que regem nossa jornada neste planeta de experiências e aprendizados compreendem a roda das reencarnações, assim como as leis de causa e efeito. Este grande ciclo está agora se encerrando. Estamos testemunhando o desfecho da transição planetária e o nascimento de uma nova Terra. Deixamos para trás o mundo de provas e expiações, abrindo caminho para uma era de luz e expansão espiritual. Este é o momento de despertar, de integrar os aprendizados de todas as nossas vidas e abraçar a evolução que nos aguarda. Desde o ano de 2016, temos acompanhado de perto o processo de transição para a quinta dimensão, o que implica na impossibilidade das energias das trevas coexistirem com os habitantes da nova Terra. Esse desfecho era prenunciado como o fim do reinado da velha Matrix 3D, e ao longo de 3 intensos anos, muitos seres encarnados embarcaram nesse processo de desconstrução e reconstrução de suas consciências. O ano de 2019 marcou o início da reconstrução do novo Eu encarnado, uma nova consciência que substituiu a antiga Matrix. Um importante contingente da humanidade completou esse processo em 2020, enquanto nos foi revelado que a purificação da Terra estava em curso. O portal dimensional 5D tornou-se uma barreira infranqueável para energias de baixa frequência, evidenciando a expansão vibracional em andamento. Para compreendermos esse processo, podemos usar a metáfora de uma pirâmide hierárquica. A limpeza teve início pelo topo dessa pirâmide, onde entidades que não estavam autorizadas a encarnar na Terra usavam seus conhecimentos para criar raças híbridas. Esses híbridos, programados conforme os desejos dessas entidades, ocupavam posições estratégicas na sociedade, atuando como agentes dos comandos hierárquicos não visíveis entre os encarnados. Esses híbridos eram programados como computadores, com atualizações constantes enquanto dormiam,
período em que a alma se desprendia do corpo físico. Por séculos, a humanidade foi refém desse programa imposto pelas entidades das trevas. A limpeza, que começou pelo topo da pirâmide, estendeu-se gradualmente até atingir as regiões umbralinas. O umbral grosso foi recentemente esvaziado, e a limpeza agora se concentra na crosta terrestre, onde os representantes híbridos devem ser removidos de seus cargos de comando. Apesar do avanço nesse processo de purificação, o umbral não foi completamente extinto e ainda há alguns espíritos perturbadores que surgem ocasionalmente. Estima-se que, ao longo dos últimos séculos, o umbral tenha abrigado de 30 a 35 bilhões de almas desencarnadas, mas informações recentes indicam que, antes desse período, cerca de 70 bilhões de almas foram liberadas do umbral, evidenciando o progresso significativo nessa jornada de transformação e purificação planetária. Há algumas décadas ou até mesmo um século atrás, entendíamos o umbral ou quarta dimensão não como um local físico específico, mas sim como um conjunto de frequências vibracionais. Nesse espaço além da vida física, as almas desencarnadas não estão todas sintonizadas na mesma frequência, o que resulta em uma diversidade de opções no pós-vida. Existem diferentes níveis de frequência, desde os mais baixos, ocupados por aqueles que foram extremamente malévolos em vida, até os mais elevados, onde residem aqueles que estão em estágios avançados de evolução espiritual. A limpeza do umbral está em sua fase final, porém, não acontece de uma vez. Esse processo levou séculos devido ao poder de manipulação das trevas. Inicialmente, as lideranças e entidades mais poderosas foram removidas, seguidas pelos espíritos presos em frequências mais baixas. Atualmente, estamos na fase em que apenas resquícios persistentes permanecem, mas em breve também serão eliminados. Agora, a atenção da limpeza se volta para os encarnados e já podemos observar mudanças significativas. Muitas vezes, essas transformações passam despercebidas devido à desinformação disseminada pela mídia. No entanto, à medida que a verdade se revela, nossa consciência se expande para perceber as mudanças em curso. Não há necessidade de temer os espíritos desencarnados, pois em breve estaremos lidando apenas com as influências dos encarnados ainda presos em programações negativas. É crucial discernir a verdade e estar aberto a ajustar nossas crenças conforme novas informações surgem. Cada um de nós detém uma parte da verdade, e respeitar as diferentes perspectivas é fundamental. O importante é estarmos receptivos ao aprendizado e à evolução espiritual. A canalização intitulada O Backup das Trevas ofereceu uma visão sobre como esse processo acontece, destacando que não se trata apenas de uma remoção física, mas sim de uma complexa estrutura mental e psíquica que vai além da matéria. Os implantes primários mencionados são parte desse mecanismo, agindo como gatilhos automáticos na consciência humana. Embora as entidades obsessores não estejam mais ativas, os resquícios desses implantes continuam a influenciar alguns indivíduos. Conhecer esse aspecto desconstrói a crença de ataques por entidades espirituais, revelando que não estamos mais sob a influência direta desses seres. Você está sendo influenciado por um programa sugestivo. Embora pareça real, na verdade não é. É crucial compreender isso e deixar de lado o medo. Como é possível ter medo de algo que não tem existência real? Tudo isso é apenas uma projeção da sua mente, pois o programa induz sentimentos baseados em crenças já implantadas em você. Se tudo não passa de uma projeção, é hora de abandonar as antigas crenças. Lembre-se de que somos co-criadores da nossa realidade. O que você acredita, você cria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nunca foi tão significativo como agora. Outra citação que ressoa é: conheça-te a ti mesmo e tu te salvarás. Neste momento,
Nossa consciência está se expandindo à medida que os véus são removidos, mas cabe a cada um absorver essas verdades. Enquanto houver temor em conhecer a verdade, você estará sob o domínio da programação que lhe foi imposta. É hora de sair da Matrix, de dissolver conscientemente esses implantes primários. Não há obsessor perseguindo você. A sombra que você vê é apenas uma ilusão projetada para causar medo. Quanto mais rápido você se libertar desse programa implantado, mais rapidamente alcançará a frequência da nova Terra. Você tem o poder de mudar essa realidade. A mudança só pode vir de dentro de você. Uma consciência livre jamais será aprisionada novamente. É hora de se libertar e abraçar a verdade que nos conduz à evolução espiritual e à nova era de luz e consciência.